Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe a coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Carla Silene Lisboa. Bom dia, Carla. Bem-vinda aqui ao Super N Primeiras Notícias. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Alegria nossa de recebê-la. A Carla que vai nos ajudar a entender melhor, a elucidar melhor essa questão e todas as questões que envolvem a intervenção federal na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E eu começo, Carla, te fazendo a seguinte pergunta. Existem até questionamentos constitucionais em torno desse decreto de intervenção federal. Na sua avaliação, como coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, esses questionamentos fazem sentido? Sim, com certeza, faz todo sentido. Nós observamos que desde que foi anunciado, foi o primeiro depois da Constituição de 88, vários pontos estão sendo levantados. Um deles é se o interventor, por exemplo, poderia ser um militar. E, em termos de direito constitucional, até por se tratar de um assunto novo, um questionamento quanto a qual seria o instrumento adequado para que se avaliasse a validade ou não dessa intervenção. Carla, do ponto de vista prático, porque muito se critica o seguinte, coloca as Forças Armadas na rua. Mas muitas pessoas falam, eu digo da área militar realmente, diz que essa intervenção ela não tem realmente um papel efetivo por causa de até onde esses militares podem ir nesse combate à criminalidade nas ruas, né? Isso falando em relação que o militar só pode agir se aquele criminoso, de repente, primeiro, deixa eu tentar ser mais estiver em flagrante, digamos Exatamente. assim. Não, por exemplo, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Por exemplo, o criminoso está lá na rua, o policial ele tem que esperar primeiro esse criminoso efetuar uma bala contra ele, alguma coisa assim, para que ele possa realmente reagir. Ele não pode fazer nada antes disso. E essa é a grande crítica que a gente ouve relacionada de que seria para inglês ver, porque os militares ficam só para lá e para cá nas ruas, desfilando com armas na mão, mas realmente não pode fazer nada. Realmente, do ponto de vista da atuação dos militares, isso acontece mesmo? Olha, aqui a gente tem que distinguir, porque nós estamos falando, existe, né, a polícia militar, que é uma polícia formada para a prevenção da criminalidade, e você tem as Forças Armadas que não têm esse tipo de treinamento para trabalhar na prevenção e na repressão do crime. Então, são dois pontos distintos que já torna difícil a efetivação de qualquer combate, como querem dizer, a criminalidade. Outro ponto que é importante a gente destacar nesta questão, já dizia uma filósofa política, Hannah Arendt, que sempre que o Estado se esvai no poder, há uma tendência dele a reagir de forma violenta. E aí, a gente, para pensar em combate à criminalidade, a gente tem que se colocar um pouco no lugar daquele que está praticando o crime. E vamos pensar o seguinte, aqueles que eles estão dizendo que vão combater, que em essência seria a questão ligada ao tráfico de drogas, se isso é efetivo, na verdade, desde sexta-feira eles já tiveram condições de se deslocar. E o outro ponto nessa questão, o que pensamos nós vai efetivamente acontecer, é simplesmente deixar a população no morro, e não no asfalto, como eles gostam de dizer. Porque o que a gente observa é que tudo está muito concentrado nos morros do Rio de Janeiro. Você não ouve falar que nós vamos ter intervenção na Zona Sul, nos bairros nobres, são sempre nos morros. E o que a gente vai onde observar... tem muita gente boa, trabalhadora. Exatamente. E então, o que parece que vai acontecer é o que nós assistimos nos jogos. A população vai ter dificuldade de se locomover livremente pela cidade do Rio de Janeiro. Vai ter, agora eles estão até falando, né, já estão recomendando que as pessoas saiam com nota fiscal se tiver com algum objeto de valor, que tenha cuidado para não andar com pinho-sol nem água sanitária na mochila, por conta da prisão daquele rapaz, tempos atrás. De fato, em termos concretos, infelizmente, é medida que não vai resultar em nada em combate à criminalidade. Você falou agora há pouco, Carla, que diante até do anúncio amplo que tem sido feito desde o fim da semana passada, de repente criminosos que estavam nos morros do Rio de Janeiro, em outras partes da cidade, obviamente, também já podem, inclusive, ter fugido. E a gente trouxe até no início do jornal hoje, por volta das 7 horas da manhã, a palavra
do comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Elbert Figueiró, que garantiu que as forças policiais mineiras estão atuando preventivamente para evitar a debandada de criminosos também do Rio de Janeiro para Minas Gerais, protegendo ou tentando proteger as nossas divisas. Na opinião de quem é coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, isso de fato é possível? A nossa polícia militar tem hoje condições adequadas para promover de fato essa proteção ao cidadão mineiro e às nossas divisas? Olha, Rodrigo, eu acredito sim que a Polícia Militar em Minas ela tem condições dentro do razoável de evitar essa migração da criminalidade para o estado de Minas Gerais. Mas a gente sabe que nem tudo vai funcionar 100%. O mais engraçado nessa história, se me permite aqui fazer um comentário, é você observar o seguinte: estão falando com muita preocupação nesse deslocamento do comando do crime organizado do Rio de Janeiro para outros estados. Mas não são eles mesmos que noticiam a todo instante que o comando está dentro do presídio? Se essas pessoas já estão presas, eu não consigo compreender essa lógica. Ah, não, mas tem o soldado dele, tem o substituto dele que comanda ali. Nós sabemos que isso, quando acontece, há uma substituição imediata. Se um cai, outro assume o posto naquele local. Então, a gente não consegue compreender essa lógica de que vai haver um rompante que, de repente, todo mundo vai sair correndo. Quando houve aquele trabalho das UPPs, a gente viu aquela cena no Morro do Alemão, onde eles corriam, né, e tudo mais, mas aquilo ali é setorizado. Se a gente for avaliar bem, não é um grupo tão grande. Agora, é muito preocupante quando eu passo a ouvir falar em mandado de busca e apreensão coletivo. Porque aí não tem assim, não é na casa do fulano que é suspeito, é na casa de todo mundo. E um fenômeno também já identificado. Quando a gente fala de tráfico de drogas, quem mora em regiões que são dominadas pelo tráfico, é comum o traficante obrigar a senhorinha lá da igreja, o trabalhador sério e tudo, a ter na sua casa os instrumentos para o tráfico. A balança, até mesmo a droga. E aí a gente imagina, se eles estão sob o comando dessa turma, como dizem, quem é que vai ser preso? Onde é que vão ser encontrados esses objetos? Não vai ser no ponto efetivo onde a coisa acontece? Você levantou uma outra questão aqui que muito me chamou a atenção, que é a questão das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadoras, que ainda na gestão do Djalma José Beltrame, ex-secretário de Segurança Pública do Rio, elas foram apontadas como sendo a salvação da lavoura. E hoje a gente percebe que talvez não tenha sido exatamente essa salvação da lavoura conforme se pensava. Onde é que se errou nesse processo? Olha, a notícia que se tem é que eles falharam porque houve uma espécie de boicote dentro da própria estruturação das UPPs. E aí, a gente pensa o seguinte: quando você tem ações que não são legitimadas pela própria comunidade, que eles perceberam que não houve uma redução da criminalidade que se pretendia combater, mas houve sim uma repressão desarrazoada para cima daquela comunidade, é um projeto que infelizmente não vai alcançar o sucesso que foi esperado, né? Houve ali, no nosso entendimento, uma questão de perda da legitimidade da atuação das UPPs. Carla, há uma crítica também, nesse caso, já de partidos de oposição ao presidente Michel Temer, de que ele não esgotou todas as possibilidades antes de adotar essa intervenção. Mas que possibilidades seriam essas? Que tipo de medidas o governo poderia ter tomado para não chegar à intervenção? Delma, é muito interessante a gente abordar a questão sobre este prisma. Veja bem, o próprio interventor disse que, a princípio, ele entendia que havia muito de mídia, onde ele dá a entender, nas entrelinhas, que ele mesmo questiona se seria necessária uma intervenção. Segundo, ele fala que eles não estavam ainda prontos para esta ação. Então, que eles estão se reunindo para estudar o fenômeno e, a partir desse estudo, traçar uma estratégia de ação. Isso já existe. Pessoas que estudam esse fenômeno no Rio de Janeiro, está cheio. Criminólogos, sociólogos, antropólogos, todos eles conhecem o que é aquela questão ali. Então, nós vamos perder tempo com um grupo que não estava pronto para isso,
tendo que estudar e compreender o fenômeno para depois atuar. Bom, aí a gente não vai gostar, porque para compreender esse fenômeno vai levar tempo demais. Então, o que nós vamos ter? Aquela história só para inglês ver, aquele teatro. Sobe o morro, mata alguns, faz lá uma busca e apreensão, apreende um pouquinho de droga aqui, um tanto de arma ali, volta e fala que está tudo resolvido. Todos nós sabemos que o tráfico de drogas, na verdade, não existe crime organizado sem conivência do Estado. Isso é fato constatado em todo lugar do mundo. O crime organizado tem o seu braço dentro do Estado. E para se desmantelar de fato o crime organizado, eu preciso começar a trabalhar no ponto forte dele. Não é aqui embaixo pegando esse pequeno traficante, não. A Polícia Federal nos mostrou muito bem nas suas atuações, nas suas grandes apreensões, que às vezes uma operação levou 2, 3 anos para se fazer uma grande apreensão. Então, o que a gente vai assistir provavelmente é só aquele movimento como a Jaqueline Muniz outro dia chamou de Operação Cabrito, que é o sobe e desce, faz um teatro e depois divulga aí pequenos resultados. Você já apontou aí os problemas na sua avaliação que existem em torno dessa intervenção federal no Rio de Janeiro. E aí eu gostaria que a gente mudasse o rumo da prosa para soluções. E aí eu te pergunto, Carla, a solução passaria numa política de fato nacional de segurança pública? O presidente só agora anunciou a criação de um Ministério da Segurança Pública, mas que no contexto talvez hoje de criação de ministério serve muito mais para abrigar apadrinhado político do que necessariamente para formular uma política que seja nacional. Eu pessoalmente faço críticas constantes aqui ao fato de muitas vezes empurrarem a segurança pública para o colo dos estados. Hoje as prefeituras assumem muitas vezes também uma parte da segurança pública com as guardas civis cada vez mais armadas, inclusive, mas falta ainda uma política nacional, um direcionamento que vem da União. Você concorda com esse ponto de vista? De fato, a gente precisaria ter uma política, mas não uma política simplesmente de criação de um ministério, mas a política realmente de pensar a segurança pública, de chamar, olha, vamos trazer estados, municípios, todo mundo para cá, para de fato a gente conseguir criar alguma coisa? Já passou da hora, Rodrigo. Esse assunto é muito sério para ser tratado como brincadeira, como estão fazendo, e com mais um detalhe, no momento de uma grave recessão, há um custo altíssimo para o povo brasileiro, porque nós acabamos de ter notícias que recursos de outras áreas serão desviados para esta intervenção. Se faz uma intervenção desta sem dinheiro. E o que a gente observa? O que se discute sobre segurança pública? Este ano é um ano eleitoral e nós temos várias leis que estariam para ser votadas relativas à segurança pública. Você ouve falar em discussão, em integração de polícia, em operações organizadas, em debate com a sociedade, em audiências públicas sobre segurança pública nos últimos tempos? Esse assunto meio que ficou de lado. E os projetos que estão em andamento, sabemos nós, nenhum deles entraria em pauta esse ano por ser ano eleitoral. Então, segurança pública é sim hoje uma grande demanda do povo brasileiro, mas é um assunto que precisa ser tratado com muito mais cuidado. Olha que coisa engraçada, você tocou aqui no assunto da Guarda Municipal. Guarda Municipal foi criada com um objetivo X. A partir do momento que viu-se que a Polícia Militar não estava dando conta, nós tivemos que colocar a Guarda Municipal para dar suporte no serviço que a Polícia Militar fazia. As guardas eram patrimoniais. Aí agora a Polícia Militar, exatamente. Agora a Polícia Militar já está invadindo a esfera de investigação da Polícia Civil. A polícia, e também o Ministério Público. E aí a gente fica vendo uma coisa tão desorganizada, tão desmantelada, que não tem como trazer um resultado. Agora, falar em políticas para combater, a gente primeiro tem que avaliar até o que se pretende combater efetivamente, porque é diferente você tratar redução de homicídio, de redução de tráfico, de redução de roubo, de redução de estupro, de redução de corrupção, de redução de lavagem de dinheiro. Para cada um desses crimes aqui, por exemplo, mencionados e tantos outros que existem, nós temos que ter políticas próprias. Como? O que origina esse tipo de situação? Onde está a origem dessa história? E o povo, atualmente, que começa a ter uma certa consciência política, é tão engraçado, uma coisa que me passou aqui. Hoje, por exemplo, se fala muito, né, em não reeleger aqueles que já ocuparam os seus cargos políticos para tirar deles o foro privilegiado. Aí o que acontece? Eles ficam um tempo sem, o processo vai voltar para a primeira instância.
Daqui a pouco eles voltam, aí de novo eles têm um foro privilegiado, sabe o que acontece? Prescrição. Carla, eu gostaria, você falou em tantas reduções aí, e algumas pessoas defendem que a solução para a segurança pública no Brasil passa pela redução da maioridade penal. Qual a sua posição em relação a isso? As pessoas, eu só posso responder o seguinte, nós conseguimos resolver com a prisão do maior de 18 o problema da nossa criminalidade? Não. Reduzir para 16, então, vai resolver a questão? Porque o dia que a gente reduzir para 16, aí vai vir um projeto dizendo assim, não, tem que ser para 14. Quando for 14, não, tem que ser para 12. Ah, porque ele já sabe o que é certo e o que é errado. Será que sabe? Ou, ainda sabendo, ele teve opção para agir diferente? Quais os valores em que ele estava inserido? No primeiro estágio que eu fiz na minha vida, na delegacia antiga DEON, eu tive a oportunidade de dialogar com um jovem que havia sido detido na Praça 7 em Belo Horizonte, furtando carteiras. E aí eu ali, trazendo para ele os meus valores, questionava, poxa vida, mas o seu pai não vai ficar bravo com você? A sua mãe não vai ficar brava com você? E ele ri, não, que pai, não conheço meu pai, minha mãe não está nem aí para mim. Poxa, mas você vai ser um mau exemplo para os seus irmãos? Ah, problema deles. Até que, não tendo mais argumento, eu disse para ele assim, olha, sabe o que acontece com jovens como você? Antes dos 22, 23 anos de idade, vocês estão mortos. E ele disse assim, isso eu estou falando mais ou menos do ano de 95, 1995, 1996. Ele falou assim, uai, é só uma questão de data, você não vai morrer? Então esse jovem, ele não respeita, ele não tem apego nem à própria vida. Como é que eu posso querer que ele respeite a minha, a sua, Delma? Então, trabalhar esse conjunto é algo muito mais complexo. Se prisão tivesse resolvido, nós estaríamos caminhando junto pela redução da maioridade penal, sim. Mas nós não conseguimos resolver isso nem com a prisão para o maior de 18 anos. A gente não está vivendo um momento tranquilo. Minas Gerais saiu de 8 mil presos em 2003 para 68 mil presos em 2017. Ninguém está mais tranquilo. Muito bem, nós hoje recebemos aqui no Café com Política a coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ela que também é mestre nessa área de ciências criminais, Carla Silene Lisboa, que nos ajudou a entender mais profundamente esse processo de intervenção federal na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Carla, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade e que possamos ter uma sociedade mais tranquila assim, mas com consciência, não de forma de improviso como essa que a gente está vendo por aí. Obrigado.